Fala galera, João Risoléu aqui, esse é mais um YouMoldcast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Para começar, vamos, como sempre, começar agradecendo nosso principal patrocinador, a YouMold. A YouMold, para quem não conhece, é a primeira e única empresa 100% focada em gestão de ciclo de vida de produto. Então, se você atua no mercado de moda, se você tem qualquer desafio, desde o planejamento até a venda para o consumidor final, a YouMold, ela é composta não só por pessoas que vivem e respiram moda todos os dias há muitos anos, que até outro dia estavam do outro lado da mesa, assim como você, como a gente tem soluções, software, que vão desde o planejamento, né, tanto a gestão, a criação, a concepção do que desenvolver, do que produzir, com quem produzir, até a venda para o consumidor final, passando por todas as etapas do processo. Então, não só você vai criar processos, regras e garantir que toda a sua companhia atue de forma uniforme, como você vai ter ferramentas para perpetuar e garantir que isso se torne um ativo da sua empresa. Beleza? Então, hoje, pela primeira vez, estou sozinho aqui, não tenho o meu co-host. Então, Vitor, muito obrigado por ter topado o convite hoje. A gente fazendo um formato um pouquinho diferente, vai ser um bate-bola aí você. Seja muito bem-vindo, Vitor Levindo, ele é CEO da Linda de Morrer, e eu tenho o prazer hoje de começar e conhecer um pouco mais aí da sua jornada. Então, mais uma vez, obrigado, e começa contando pra gente, Vitor, quem é o Vitor e quem é a Linda de Morrer, por favor. Maravilha. João, primeiro, assim, muito obrigado pelo convite, assim, é muito bacana a gente poder ter essa troca. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre um pouco sobre minha carreira, um pouco sobre a Linda, um pouco sobre os planos futuros. A gente vai falar um pouquinho aqui, vamos falar sobre diversos assuntos, né? A gente aproveita e faz um bate-bola aqui e fala bastante. É isso aí. Mas, de maneira geral, falando um pouquinho de como eu comecei minha carreira, acho que é super interessante até explicar como é que eu parei na Linda de Morrer, né? Que é assim, que é uma pergunta, você fala, como é que você chegou aqui? Então, antes de chegar na Linda de Morrer, eu sou de Salvador, né? Eu trabalhei na área financeira durante muitos anos. Na verdade, eu sou formado em administração e contabilidade, com pós em finanças, ou seja, minha vida era toda a vida de financeira. E trabalhei em Big Four, lá de auditoria e consultoria, durante muitos anos. Acho que foram uns 20 anos, né, de maneira geral. Isso em Salvador, boa parte do tempo, e em São Paulo, num finalzinho aí da minha carreira de consultor, de auditor. Foram quantos anos de vida de Big Four? De Big Four, acho que foram 17 anos, bicho. Meu Deus. Tempo pra cacete, então, né? A hora que você chegou no mercado de varejo, você se acostumou do dia pra noite, porque é muito parecido o nível de organização, de gestão. Totalmente igual, né, bicho? Imagina que totalmente igual, né? Então, assim, o mundo do varejo aí, assim, seguindo a Big Four, eu fui para o mundo corporativo, né? Trabalhei como executivo financeiro em algumas empresas, segmento de construção, segmento de energia, segmento agro, até que na pandemia eu comecei a me envolver mais com a Linda de Morrer, envolver mais com o negócio. Era uma empresa familiar, então eu tenho uma relação aí com a minha família do passado, e aí eu passei a dar um suporte, entender um pouco mais o negócio. Isso em que ano, Vitor? Isso foi em 2020, né? 2020, 2019, tá. Que eu comecei a dar um suporte. Ainda era executivo financeiro, era do agro ainda. É recente, pô. Isso. Na verdade, tem pouco tempo, né? Eu tô nesse negócio, vamos botar aqui há 4 anos, né? Que legal. Me aventurando aí há 4 anos, mas de fato fiquei extremamente envolvido com o varejo, envolvido com esse negócio, envolvido com o negócio da moda, que para mim era um bicho bem diferente, era uma outra coisa. E eu comecei a entender melhor. Entrei para dar um suporte, e aí participei desse phase out, essa transição, com a saída da antiga fundadora, e aí junto com a equipe lá, com diretoras que me apoiam nesse negócio, são minhas sócias nesse negócio, a gente colocar a Linda no trilho, na verdade, pós-pandemia, que é sensível pra caramba. Deu uma bagunçada, né? Deu uma bagunçada, deu uma mexida realmente, e o meu negócio, ele é de atacado, né? Então, assim, é uma pronta entrega. Então, quem é a Linda de Morrer? É uma marca de pronta entrega que já tem 31 anos de mercado. Caraca. Tá? E era voltada somente para clientes multimarca. Nasceu em São Paulo? Nasceu em São Paulo. Então, a gente tem lá 200 pontos de venda, se você for considerar aí no Brasil todo. Boa parte, acho que no Sudeste, né? Multimarcas. Multimarcas do Brasil todo. E a gente era genuinamente atacado pronta entrega. Na pandemia, a gente na verdade, foi forçado a entrar no varejo digital, no e-commerce, né? Até porque estava tudo fechado, não tinha muito jeito. Então, a gente começou esse projeto de entrada no varejo,
que, na verdade, é um sucesso. Acho que o crescimento do varejo online é exponencial, né? É impressionante. A gente não tem barreira. Cara, não tem barreira. E a gente entende que, assim, eu tenho um produto que ele é muito bom, ele tem mercado, tá? E ele estava restrito a um formato mais antigo de loja física em multimarcas, então eu tenho um potencial que é muito grande. Então, aí eu ainda tenho multimarcas que também tem e-commerce, né? Então, e aí ajuda de fato a dar saída no produto. Sim. Mas é um modelo bem interessante. Aumentar, na verdade, o alcance, né? E, Vitor, voltando assim, eu fiquei curioso para imaginando aqui, eu vim de Big Four, né? Eu comentei contigo, eu trabalhei 4 para 5 anos na BDO, acompanhei toda a jornada ali de transição de Trevisan para BDO. Apesar de que eu já conhecia o mercado de moda pelo fato da minha família atuar nele há muitos anos. Bacana. Mas já ficava impressionado com algumas coisas que eu via. Qual foi seu impacto, assim, bicho, vindo de uma Big Four, chegando na Linda, ali em 19, 20, qual foram os primeiros grandes impactos, assim, que você te assustaram e ao mesmo tempo você enxergou oportunidade? Na verdade, assim, quando você... O primeiro impacto é que a gente entende que não existem muitos processos. Uma empresa familiar está ou estável ou em crescimento, assim, as coisas funcionam de uma forma e são muito vinculadas a pessoas, né? Então, assim, as pessoas é que resolvem, as pessoas decidem, as pessoas criam soluções, as pessoas erram e isso não é, de alguma forma, isso não é capturado. Então, acho que a primeira coisa que me preocupou, ou que na verdade foi onde eu senti uma certa dificuldade, é entender a falta de informação. Então, assim, e aí como é que você toma decisão sem ter números tão palpáveis, né? Sem ter dados. E a gente vem acostumado num formato que, cara, dados é a base de tudo. Você tem informação, é a base. Então, primeiro você gera um relatório, olha o número e a partir daí você toma uma decisão. E aí, quando eu chego na Linda, por exemplo, você entende que, cara, tem muitas decisões que são empíricas, são feeling, que é a forma de sucesso do negócio. Então, o negócio funciona muito dessa maneira. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, o caminho é esse, e aí, muitas vezes o caminho tá certo, até porque foram 31 anos de sucesso no final do dia. Então, não assim... dá pra chegar e cravar que tudo que tá ali tá errado, né? De jeito nenhum. Na verdade, assim, você fala, poxa, beleza, entendendo esse cenário, como é que eu posso transformar? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso pegar aquilo que eu adquiri de experiência do mundo corporativo, de processo, de gestão, de metodologia? Como é que eu potencializo esse negócio? Eu acho que esse foi o grande apelo. Na verdade, o que me encantou foi entender que tinha uma possibilidade de desenvolver, de contribuir para esse crescimento. Ou seja, na verdade, ampliar, né? Porque assim, é um sucesso num formato, mas pode ser melhor. Pode crescer. E aí eu preciso estar mais atualizado com a prática de mercado. E aí eu enxerguei esse oceano azul, digamos assim. Olha, como é que você pega uma empresa familiar que tem pessoas super competentes, motivadas, capacitadas e você coloca gestão nesse processo. Tá? Acho que esse é o desafio e é uma coisa que a gente vem construindo aí você pensar ao longo desses últimos anos. Tá? Então existe uma construção nesse sentido, de a gente se atualizar mais para o mercado e entender que ferramentas tem que plugar no meu negócio para conseguir ter uma gestão mais transparente, uma coisa mais equilibrada. Giro de produto, coleções, volume de venda por região. Velocidade de venda. Velocidade de venda principalmente, porque o timing ele é muito rápido, né? Então eu vou entrar um pouquinho mais para frente na nossa dinâmica, de como é que funciona a nossa dinâmica da nossa operação, mas o timing é fundamental. Cada vez mais é mais rápido, né? Cada vez mais o consumo da moda ele é mais imediato, é mais imediatista. Então uma coisa que é tendência hoje, cara, se eu não tivesse produto hoje, eu perco o time, já era. Já ficou obsoleto. Ficou obsoleto, já era. E até nessa dinâmica, isso é curioso, assim. Porque eu imagino, cara, Vitor, você com a sua experiência chegando, né? Você comentou de implementar processo, mas na tua leitura, assim, o que você chegou e te fascinou, que você viu que era um DNA da Linda e que até hoje você vem potencializando? E eu digo isso porque vocês têm uma característica de produto para um perfil de consumidor que é muito exigente, sim, que não se preocupa em pagar um pouco mais caro numa roupa, porque sabe que tem entrega de valor, sabe que tem um DNA ali por trás da marca. O que você implementou de processos no final do dia que você vê até hoje surtindo efeito, que você potencializou o DNA?
Eu acho que acontece, considerando a marca, né? Ou seja, a relação dos clientes com a Lynda, eu falo tanto o cliente pessoa física quanto o cliente multimarca, ela é uma relação de longo prazo. Então, assim, existe uma coisa que é muito curiosa, que assim, da mesma forma que a Lynda tem 30 anos, você imagina que eu tenho clientes multimarcas, lojas no interior do Brasil, que são clientes há mais de 20 anos da marca. Então, relação consolidada. Comprando mensalmente o meu produto. Que eu faço coleções a cada 21 dias, por exemplo, e eles compram de forma recorrente. Então, existe uma relação que é muito próxima, existe uma relação de muita parceria. Então, isso é um ativo que é impressionante. Então, a carteira de clientes e clientes fiéis é um ativo. E a pergunta e a provocação é como é que você potencializa isso, cara? Como é que eu faço esse cliente continuar comprando e comprando melhor? Que eu acho que esse é o segredo, né? Como é que eu potencializo a capacidade dele de comprar mais, naturalmente, e vender mais e gerar o resultado. Então, ambos queremos gerar resultado, né? É isso. E aí, acho que essa parte de gestão, de giro do produto, entender o que sai, o que é que ele vende, o que é que ele não vende, por que que ele vende. Isso é o que a gente começou a puxar mais esses indicadores. Então, isso foi uma questão que a gente começou a olhar mais. Então, a gente entendeu que eu preciso de mais gestão, mais informação. E muitas vezes o meu lojista, ele também não tem essa informação tão palatável, não é tão fácil. Então, a gente começou a trabalhar mais essa questão de fornecer número, né? Providenciar, gerar informações para que ele consiga ter uma análise mais adequada. Então, você faz uma pergunta para o meu cliente lá, como é que é o giro do meu produto na sua loja? Porque ele é uma multimarca. Ele fala, olha, eu não sei, mas tudo que eu tenho aqui já vendeu tudo, cara, eu tenho quase nada. Então, vamos analisar. Vamos analisar essa questão, vamos analisar o que é que sai e o que é que não sai. Tá, então, esse tipo de coisa, assim, na verdade, assim, esse ativo é muito bacana. E é algo que eu falei, gente, não posso perder. Então, de forma nenhuma, eu posso perder essa minha carteira de clientes. Não, sem dúvida nenhuma. E é relacionamento, é honestidade. Ou seja, eu tenho muitas vezes limitações de praças. Então, assim, eu não posso pulverizar muito a marca em diversos pontos de venda. Então, assim, eu tenho que manter uma certa distância, tenho que ter um certo cuidado para que esse revendedor consiga trabalhar melhor a minha marca. Então, acho que esse suporte, esse contato mais direto ajudou muito nesse processo. Tá? E entendendo que existe esse valor, como é que a gente continua? Porque ao longo do tempo, aí você pensar em pós-pandemia, o perfil de consumo mudou. Totalmente. Cara, o cliente compra diferente. O meu cliente multimarca compra diferente e o cliente do varejo compra diferente. Tá? Então, assim, pós-pandemia, acho que houve aquele susto, né, de maneira geral, e as pessoas meio ficaram muito receosas. Então, receosas de ter um estoque dentro da loja, esse estoque não girar. Esse é um ponto. Cara, e aí, ou seja, como é que você cuida disso? Como é que você ajuda nesse formato? Então, isso foi uma coisa que aconteceu de fato, aí pós-pandemia, que o meu cliente hoje ele tem muita preocupação em apostar numa coleção, e essa coleção vai ficar parada. Ou ele tem dificuldade de comercializar. Então, ele começa a entender que ele precisa gerar esse desejo lá para o cliente final dele, tá? E o cliente dele vai começar a identificar esse produto, começar a escolher esse produto, e ele vem na minha loja e compra esse produto para atender um pedido, digamos assim, num curto intervalo de tempo, né? Porque aí eu tenho que ter o produto dentro de casa. Sim. Ou seja, ele tem receio de apostar e se estocar e você tem que assumir o risco. E aí, nesse caso, eu preciso, né? Sim, é o seu modelo, né? É o meu modelo de negócio, que é um modelo que é difícil hoje. Se for pensar, não é um modelo bem tão complexo. É complexo. É complexo. Eu digo isso também, Vitor, eu conheço esse mundo de longa data e interajo com muita marca. E eu te diria, cara, que se tivesse uma varinha mágica e a marca pudesse falar assim, cara, qual o problema que você quer resolver? Uhum. Um dos top 3 seria ter acesso ao sellout do meu multimarcas. Perfeito. Sem dúvidas. Então, assim, tem a pandemia, tem o fato deles ficarem receosos do que eles compram para não sobrar estoque. Uhum. Portanto, você tocou num ponto-chave, como é que você municia e transfere conhecimento para esse lojista para ajudá-lo a vender mais e mais rápido, para ter um giro rápido, com uma boa margem, né? Não queimar a margem ali, não comprar a venda dando desconto. E é um fato, quanto mais rápido ele vender, mais rápido ele compra de você e a roda gira. Como é que você tem feito, Vitor, para lidar com essa transferência de conhecimento, né? Essa educação do lojista para ele entender alguns indicadores básicos, a importância de acompanhar, a importância de fazer determinados cálculos. A gente bateu um papo sobre isso, eu achei bem interessante. Como é que você está lidando com isso? Eu tenho olhado muito para isso, assim, eu tenho entendido que hoje
eu tenho uma base que, na minha visão, é uma base robusta de clientes que precisam de informação para que consigam vender mais. É muito mais custoso para mim, para qualquer um, abrir um cliente novo. Tá? Custa mais, é mais risco, sim, e é mais investimento. Então, por que eu vou focar em ganhar market share, em ampliar a minha rede, se eu posso pegar o meu cliente que está dentro de casa e torná-lo mais capaz? Aprofundar essa venda. Ele já vende meu produto. Ele já tem uma carteira de cliente. Então, como é que eu posso potencializar isso? E aí a gente discutiu muito isso aí ao longo desse último ano, digamos assim, e aí mais precisamente esse último semestre, eu comecei já a montar um formato de palestras. Eu estou capacitando no período do meu lançamento. O que acontece? Né? Eu faço lançamentos a cada 21 dias e normalmente eu acabo trazendo um palestrante para fazer com que esse meu cliente ele venha ao meu espaço físico. A gente se mudou aí no início do ano, eu estou num espaço maior, mais amplo, eu coloquei um espaço que eu pudesse fazer eventos também. Na verdade, eu estou trazendo uma solução única, digamos assim, né? Legal. No passado eu tinha casas diferentes, eu tinha espaços diferentes, que assim, eu estava no Itaim. No Itaim, como você tem, a briga por espaço é cruel, né? Você não tem área lá, você não tem espaço lá, então eu tinha 3 casas no Itaim. E a gente mudou esse formato e eu mudei todas as 3 casas para uma casa única aqui em Pinheiros. E aí, nesse formato, a gente colocou toda a empresa lá dentro. Então, desde o showroom, para o meu atacado, o e-commerce, aí você tem o estilo, você tem o marketing com o estúdio, então está todo num espaço só. E além disso, tem um espaço que tem uma passarela, tem um espaço para eventos, também nesse mesmo local. Tá? E aí, com isso, me facilitou de trazer palestrantes e capacitar mais esse cliente. Então, periodicamente, a gente faz eventos, os quais a gente define temas, seja um tema com a consultora de estilo, seja um tema de gestão, para que ele entenda. E assim, e aí a cliente, que é minha lojista, muitas vezes ela entende, ela sabe da necessidade e ela absorve parte desse conteúdo para entender que ela precisa olhar para o negócio dela. E ela pode contar com a gente para ajudá-la nesse processo, que eu acho que é o mais sensível. Hoje eu ajudo. E é gratuito, sabe? Assim, a minha ideia é fazer com que eu e o meu cliente estejamos mais em sintonia, né? A gente consiga crescer de certa forma. Isso é incrível e me remete a uma questão assim, Vitor. Já foi o tempo onde o fornecedor de roupa, a marca, fornecia roupa para o cliente. E por que eu friso isso, né? Eu tenho um grande amigo de longa data que é proprietário de uma das principais marcas de fitness e praia do Brasil. E eu nunca me esqueço de um papo que ele e eu tivemos com um especialista em marketing e ele falou justamente assim, fulano, você sabe que você não fornece roupa, né? Como assim? Lógico que eu forneço aqui quantas costureiras e tal. Ele, não, bicho, você fornece lifestyle. Uhum. Por quê? Porque se a mulher não estiver se sentindo bem, não estiver praticando uma atividade física, ela não vai comprar sua roupa. Portanto, você precisa se posicionar como alguém que incentiva a boa prática, que cultua atividade física e tudo mais, e aí, por consequência, você vai fornecer a roupa para que ela execute isso nesse momento. Então, por que eu dei essa volta toda? Porque no final do dia o que você está fazendo é ganhar autoridade com o seu lojista para não entregar meramente a roupa, e sim conhecimento e formas de como ele gerir melhor, como ele vender melhor e mais rápido. E aí, por consequência, por acaso é a tua roupa que ele vai fazer. Exatamente. E é esse que é o ponto. Na verdade, quando eu estou gerando conhecimento para esse lojista, na verdade é para ele. Ele pode comprar qualquer marca. Ele vai fazer uma gestão melhor do estoque dele. Como eu tenho segurança que eu tenho um produto que é competitivo em relação ao mercado, que é um produto bom, que tem um giro rápido, que tem um markup adequado, tá? Eu entendo que eu me garanto nesse aspecto. Então, quanto mais informação ele tiver, melhor para mim. E ele trabalha com 5, 6, 8, 10 marcas na loja dele. Então, nesse momento, eu não quero vender a Linda. Eu quero capacitá-lo para que ele chegue na conclusão dele. E se, no limite, a conclusão dele for que não é o meu produto, perfeito. Tá ótimo. Resolvemos um problema. Que não adianta eu estar numa loja que eu não tenho esse DNA, que não seja o meu DNA, que não cabe meu produto. E eu vou procurar uma outra que não caiba. E ele tem que ter essa segurança em relação a mim. Então, assim, hoje a gente tem uma relação de confiança que ela é muito grande. E você tocou num ponto super sensível em relação à roupa, né? Assim, eu não vendo roupa de forma nenhuma. Então, a Linda tem uma característica, por exemplo, assim, a Linda vende inclusão. Eu vendo comportamento. E no final do dia, meu produto, ou seja, minha faixa etária do meu cliente, ela é 45, 55, então é um pouco mais alta. E aí eu tenho um produto hoje que tem informação de moda,
É um produto atual, moderno, que veste pessoas com corpos maiores, tá? E elas acham isso um grande ativo, tem muito valor. Então, numerações 46, 44. Então, elas conseguem enxergar, porque assim, às vezes tem uma pessoa que quer usar um produto moderno e ela não consegue achar isso no mercado. Então, isso é uma característica forte na marca. Faz todo Forte sentido. na Linda. E assim, a gente cultiva muito isso, a gente valoriza muito isso. Então, é muito voltada para o corpo da mulher brasileira, e é muito voltada para, assim, é um produto que é para uma mulher mais madura com informação de moda. Que a gente consegue... E conforto, matéria-prima de primeira. Isso, cadeia 100%. Aí tem a cadeia 100% nacional, que é uma coisa que a gente perguntar. bate muito, cara. Assim, é super importante pra gente. No final do dia, quando a gente olha a marca, o que é essa marca? Assim, é uma marca brasileira, é feita para vestir corpos de mulheres brasileiras, com DNA 100% brasileiro e na cadeia nacional. E aí, ou seja, a gente tem uma parte boa e ruim nesse formato, né? Assim, esse é meu DNA, esse é meu valor. Mas é muito difícil nesse mercado, ou seja, tem uma concorrência muito grande, principalmente de produtos que vêm de fora. E aí toda essa cadeia de manufatura, de compra de tecido, desenvolvimento de estampa, de bordado, etc., você fazer isso na cadeia nacional é difícil pra caramba. Tá? Não é fácil você gerir essa cadeia, principalmente voltada para as facções aí que fazem toda a parte É isso que eu ia te perguntar. Hoje, o que você faz dentro de casa e o que você faz fora com terceiros? Todo o desenvolvimento é feito dentro de casa. Legal. E a piloto, tudo? Tudo dentro de casa. Tudo feito dentro de casa. Se eu tenho uma equipe hoje, se você pensar que eu tenho uma equipe de estilo, eu tenho 12 pessoas, mais ou menos, 12, 13 pessoas na equipe de estilo como um todo, tá? Que fazem todo o desenvolvimento do produto. Tudo é pensado, tudo é feito internamente. Só de fato, a costura, né, a produção, ela é terceirizada. Então, toda a parte, todo o restante eu controlo. Sensacional. Tá? E aí, seu core business, né? Que é o meu core business, que eu preciso, na verdade, né? Então, aí, e também da mesma forma, assim, meus parceiros, que são as facções, estão comigo também há, cara, 20 anos, 15 anos, 20 anos. Tá? Então, ou seja, e você conseguir manter também lá uma fábrica produzindo para mim há 20 anos, e é um mercado super difícil para eles também, para todo mundo de maneira geral, né? Total. Então, assim, esse business é um business que é complexo. Quando você olha essa cadeia, ela é super sensível, tá? Mas, assim, a gente tem obtido sucesso, a gente tem conseguido se estruturar e crescer, mas, assim, e mantendo essa característica, né? Mantendo esse produto nacional. É um ecossistema, né, no final do dia, Vitor. Exatamente, a gente se retroalimenta, né? É isso aí. Sensacional. E eu fico imaginando, Vitor, desde que você começou, passou por pandemia, o mundo mudando, as IAs chegando, quanto e o que, na tua visão, vem agregando e modificando ainda mais a característica de padrão de consumo? Né? A gente conversou bastante sobre isso. É só uma questão comportamental? É algum input de uma nova tecnologia, um novo formato de venda que desafiou e mudou esse consumidor final? Assim? Como é que vocês enxergam isso e como que a Linda vem se adaptando a essa... Eu acho que assim, o principal ponto, acho que, de inflexão é que, aí vamos pensar pós-pandemia, nesse mundo acho que mais atual, com mais tecnologia, com mais informação, as informações elas chegam muito mais rápido. Na verdade, assim, da mesma forma que a informação fica velha cedo, na verdade, ela é muito rápida. O consumo é muito rápido. Então, pra gente, o que é que impacta? Eu tenho que desenhar uma coleção, eu começo a pensar numa coleção 4 meses, 5 meses antes dela estar na minha prateleira. E aí, olha que eu sou pronta entrega, né? Então, assim, em tese eu sou rápido. E como é que eu consigo descobrir, como é que a minha equipe lá de criação descobre o que é que vai ser tendência, o que é que vai ser consumido daqui a 5 meses? Se, cara, cada semana, cada dia surge uma coisa nova, surge uma tendência, surge um modelo novo, surge alguém com uma ideia nova e as pessoas querem consumir aquilo. Hoje em dia tem sido muito imediatista, né? Tudo é muito imediatista. Então você quer consumir naquele momento. Eu quero a roupa agora. Eu quero a roupa que saiu no desfile lá no Paris Fashion Week, eu quero essa roupa agora. Cara, não tem como ser agora. Olha a cadeia que a gente tem que movimentar, né? Para ter esse produto. Então, assim, isso é um fator que realmente torna mais difícil essa dinâmica, né? E a gente vem tentando cada vez mais encurtar essa distância, mas esse perfil de consumo que tem trazido essa variável aí, né? Essa complexidade para o meu negócio. Como é que eu vou estar? Como é que eu estou com um delay de 6 meses, digamos assim, atual, moderno, tendência,
influenciando o consumo, porque de alguma forma eu trabalho, o meu marketing trabalha para isso, para tentar trazer o desejo dessa peça, o desejo desse produto. Formar opinião mesmo, né? Formar opinião, e aí a gente tem olhado muito para isso, né? Então, assim, a Lynda cada vez mais, assim, a gente tem tentado se posicionar como um veículo de informação, de conteúdo. Não só aquela coisa, né? Não é vender roupa, bicho, não pode ser. Não faz sentido ser só isso. Né? Na verdade, eu tenho que criar uma conexão com o meu cliente, com o mercado de maneira geral. Eles têm que entender qual é o meu valor e meu propósito. Né? Então, com isso, eu tenho olhado mais para a gente, tenho olhado mais para esse negócio, visualizando esse futuro, né? Então, assim, ser um veículo de comunicação, trazer informação de moda, capacitar a equipe que gera essa informação. E aí, naturalmente, você consegue se posicionar, consegue crescer e ter autoridade para falar. Então, a gente tem hoje uma equipe que tem autoridade para falar sobre os temas. Então, quando eu tenho minha equipe falando sobre tendência, falando sobre cor, sobre cartela de cor, sobre o que está sendo novidade lá fora, elas têm propriedade. E o meu cliente, minha multimarca, meu cliente, ele consome isso. Ele olha a Lynda como uma fonte de informação adequada ou atual ou correta. Então, isso é muito bom para a gente, né? Então, esse padrão, esse novo formato de ser um veículo de comunicação tem ajudado muito nesse processo. E cada vez mais eu estou plugando ferramentas, estou plugando pessoas, eu estou trazendo parceiros como vocês, assim, para a gente enxergar o negócio como um todo e crescer. Faz todo sentido. Até nessa linha, assim, Vitor, hoje, como é que você usufrui do seu conhecimento histórico de lidar com números, com dados, num contexto onde vocês têm um modelo de negócio bem complexo? Porque não é só uma questão de lançar coleção a cada 21 dias. É questão do Brasil ser um dos países com maior volume de desafios conhecidos na cadeia produtiva. Perfeito. Desde a matéria-prima e passando pelo fornecedor. E para quem não sabe, o fornecedor, via de regra, como é que ele trabalha? Ele atende uma cacetada de marca, e aí ele pode estar entupido de produção de piloto. Se outra marca levantar a mão e falar, quero produzir, ele vai dar um jeito de enfiar lá. E aí, nesse interim que começa o desafio de não ter previsibilidade. Enfim, até que momento você consegue usufruir do seu conhecimento de números e análise de dados para olhar o que historicamente vendeu, quando vendeu, o que trouxe mais margem e, ao mesmo tempo, valorizar a expertise do seu time para mantê-los criativos? Como é que você mescla essas duas coisas hoje? A gente tem uma equipe lá no comercial que ela olha muito para isso. Não, é impressionante, assim, o timing é muito rápido. Por exemplo, como eu vendo lá na pronta entrega, então eu faço um lançamento, considerando na semana do lançamento, digamos que eu venda 50% da minha produção. Só que eu vendi, mas não significa que esse produto chegou no cliente final. Sim. Vendi para multimarca. Ela está lá. Então, sendo aposta ou não, ela está lá na multimarca. E eu preciso ser rápido para entender se esse produto vai ter uma saída ou não. E aquilo que não saiu naquela semana, por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão. Cara, recolho esse produto, vamos reavaliar, vamos ajustar. Produz mais. E assim, produz mais, assim, já vira um problema, porque é muito difícil eu produzir mais, porque o time é muito curto. Imagina que ainda que eu levasse um mês para fazer um produto, cara, daqui a um mês eu já vou ter outro lançamento. Daqui a um mês o produto não vai mais, ele não quer mais, o cliente quer naquela hora. E é real isso, é impressionante que assim, e eu quando vim de número, a primeira vez que aconteceu isso, que esgotou um produto, eu faço, supondo, 300 referências, 300 unidades SKUs de um produto. Cara, esgotou no primeiro dia. Fala, gente, vou fazer mais. Ah, mas demora 20 dias. Não importa, vou fazer mais. Aí você faz mais, não vende. Aí chegou lá com outro lote, esse lote não sai mais. Porque o cliente queria naquele momento. Uma vez que ele não tem naquele momento, ele não quer mais. Aí você fala, cara, é muito louco isso, como é que você quer um produto outra que você novidade. não quer mais? Mas passou o tempo, porque ele também, assim, tem uma questão que é emocional, que é muito grande, né, na moda, né, na moda feminina principalmente. O desejo é ali, é aquele momento, né, o timing é aquele ali. Às vezes para pra pensar, cara, parou pra pensar um pouquinho, conversou com o marido, parou pra pensar, o cara, não, deixa pra lá, você já tem uma parecida, e não compra. Então, isso é muito sensível. Tá? Então para mim, assim, acho que o grande desafio é entender como é que eu consigo equilibrar.
Não, faz sentido. Mas o que eu fiquei curioso hoje, assim, quando vocês planejam, Vitor, você parte de um planejamento que você estabelece para o time de criação, por exemplo, vamos fazer X modelos dessa faixa de preço, dessa categoria, desse grupo. Sim. E aí dentro disso o time de estilo tem autonomia de criar ali o que faz sentido dentro desse esqueleto que você definiu. Perfeito. Funciona mais ou menos assim, né? Assim, eu entendo qual é a minha capacidade. Não muita capacidade produtiva, mas a capacidade de vazão, né? Sim. Quanto eu tenho que produzir para gerar um resultado, né? E sem sacrificar toda a cadeia. Então, eu entendo qual é a capacidade de compra desse meu cliente de maneira geral e trabalho com essas métricas. Mas você falou uma coisa que é interessante, assim, como é que eu defino parâmetros? Então, a gente tem uns parâmetros que, de fato, eu defino e dentro disso a equipe de estilo calibra o mix. Que eu tenho que, assim, eu faço calça, vestido, camisa, blusa, camiseta, então saia, short. Então tem uma gama de produtos numa cartela de cor e aí ela de alguma forma, ela conversa com a coleção da estação, digamos assim. Então eu tenho, às vezes, 7 lançamentos a cada semestre, normalmente. Eu tenho que ter uma cartela que seja homogênea e converse entre elas, porque a cada 21 dias eu tenho que ter um storytelling e embora eu tenha, cada lançamento eu tenho um tema específico, tá? Tem um tema e tem uma cartela de cor específica, mas ela tem que ter uma continuidade. Então, o nosso time, ele olha esses dados e assim, a cada 21 dias eu vou vendo o que é que eu já fiz, o que é que saiu, o que é que não saiu, e eu permito que o meu cliente, que eu acho que é um grande ativo, é super importante, eu permito que ele troque. Então, ele pode trocar um produto que não teve o giro que ele esperava na loja dele. Tá? Então, e com isso, o meu produto, às vezes, eu vendo e ele volta. Tá? Então, eu tenho que ter essa flexibilidade, esse dinamismo, não tem como ser diferente. Então, eu tenho que permitir que ele, uma vez apostando, cara, ele pode chegar para mim e dizer assim, olha, aquele produto que eu comprei, que eu apostei, não teve a saída que eu imaginava. Então, o que eu posso fazer com ele? Não, você pode trocar. Você permite? Eu permito uma troca. Que, assim, eu tenho que ser parceiro nesse final do dia. Né? Então, a gente tem que, de alguma forma, se ajudar. Então, por isso que eu peço, inclusive, incentivo que ele aposte. Cara, aposta e é uma relação, um ganha-ganha no final do dia. Né? Então, assim, essa velocidade é muito grande. Mas os parâmetros são definidos. Parâmetro de custo médio, parâmetro de preço médio de venda, tá? E parâmetro de giro do produto mesmo. Aquele produto que não vendeu 50%, eu tenho que ter uma análise em cima disso. Por quê? Então, isso é muito rápido, né? Tem que ser muito rápido. Porque, é o que eu te falei, daqui a um mês vai ter outro. Então, se eu não concluir isso naquele momento, eu perco o timing também para isso. Faz todo sentido. E é uma coisa que é engraçada, assim, quando eu comecei e trazendo números, eu falei, cara, isso aqui não é rocket science, bicho, dá para fazer. Aí eu comecei a pegar os produtos, eu montava as grades e eu estava analisando o que é que vendia. Então eu tenho de 34 a 44, né? Então, cara, tem o que é que vende. E aí todo o estilo e o comercial, eles têm um plano de fazer a grade, monta a grade daquele produto. Comecei a olhar o que é que não vendia. Eu falei, gente, mas por que eu estou fazendo 44 e não estou fazendo só 38? Não quero mais fazer 44, porque a 44 não está saindo. E aí você fala, ou seja, eu ia para números, cara. Eu vou produzir o que sai. Mas com isso, você perde, eu não posso fazer isso, você perde a opção, eu tenho que oferecer tudo. E é outra análise, cara, se 34 gasta menos tecido do que 44, por que eu estou fazendo a maior e vendendo pelo mesmo preço? Não tem jeito, eu tenho que oferecer esse mix. Então não dá para ser tão exato, né? Então você tem uma questão de feeling e você tem um produto que fica maior, fica mais confortável num tamanho maior ou num tamanho menor. Então a numeração, ela é uma referência, mas não é garantia de nada, né? Não, faz todo sentido. E até, Vitor, se você me permite, a gente tem uma das nossas soluções que a gente lançou esse ano. E para que ela nasceu? Porque quando se trata de moda, você consegue chegar até uma determinada página olhando puramente para o número, perfeito, né? Tá, agora como é que você tangibiliza, por exemplo, essa blusa, essa camiseta, por que vendeu? Será que é por causa da modelagem? Será que é por causa da gola? Será que é por causa do tecido? Será que é por causa da cor? Ou será que é por causa dessas 4 coisas juntas, né? Ou a campanha, ou a foto, ou a modelo? Então, a gente tem uma solução nossa que chama YouPlan, que no final do dia, o que ela faz? Ela olha para o teu retrovisor, ela clusteriza a performance dos seus produtos por grupo, subgrupo, faixa de preço. Na verdade, cada empresa tem sua árvore, mas via de regra não foge muito disso, muda um pouquinho os nomes, mas a estrutura é essa. E através de uma IA, nossa, inclusive, a partir da foto a gente detecta os atributos desse produto. Então a gente consegue enxergar dentro de, sei lá, camiseta básica, manga curta, faixa de preço P1, os atributos que melhor convertem
dos produtos que venderam acima da média. Perfeito. É esse tipo de gola, com esse tipo de tecido, desse fornecedor, essa cor. Então você não só olha para o seu retrovisor, como você identifica em nível de atributo. E aí a gente parou e pensou assim, pô, mas se a gente só olhar para o retrovisor, a gente tende a orientar a marca a fazer mais do mesmo. Perfeito. E para isso a gente conectou uma outra solução nossa, que ela monitora e-commerces de vários benchmarks, de várias empresas de moda, para ele identificar. Então, ó, lá fora do Brasil, essas marcas aqui que são referência, elas lançaram muito dessa cor, desse atributo, dessa faixa de preço. Opa, então quer dizer que tudo que ele lançou significa que a gente tem que considerar? Não, peraí. Mas disso que ela lançou, esses daqui remarcaram muito rápido. Então, teoricamente, não venderam aquilo que eles tinham planejado. Já esses daqui deram sold out muito rápido. Aí a gente retroalimenta esse algoritmo para a gente não só olhar para o retrovisor, como olhar para o que está acontecendo no mundo. E para finalizar, muito em breve a gente vai lançar para todo o mercado conhecer, mas tem um grande cliente nosso usando uma solução nossa de interação com o consumidor final. Que é fantástico. Então pensa assim, Vitor, você está pensando em lançar 30 modelos, mas você quer escolher, sei lá, você tem 60 modelos, você tem que escolher 30. É como se fosse um Tinder de roupa. Eu odeio esse exemplo, mas não achei nenhum melhor até hoje. Que o consumidor final, que é de fato quem vai comprar, ou pode ser até o próprio lojista, ele vai avaliar. Entendi. E aí no final fala, você avaliou bem? Então eu já vou produzir com uma acurácia melhor. Então tá aqui já um cupom, compra agora. Eu te entrego daqui 30 dias, mas já compra agora. E ele consegue destacar o que ele avaliou bem? Né? Sim, ele já separa. Ó, você avaliou bem esses produtos com essas características. Portanto, na minha coleção, eu tenho esses daqui com aderência com aquilo que você avaliou bem. Tudo aquilo que você consegue trazer de informação, de análise de dados, para mim é fantástico e é o caminho. Tudo aquilo que eu consigo trazer de dados. Hoje a gente tem uma dificuldade, porque no mercado, de maneira geral, é muito difícil você ter ferramentas, pelo menos assim, eu tenho visto algumas coisas, mas não é muito fácil. Tem uma questão que é o olho, é muito do nosso histórico, e o histórico está na cabeça de quem produziu, está no meu comercial, ou seja, eu tenho lá, a gente tem as justificativas do porquê que deu certo, porque não deu certo, mas eu não tenho dados de maneira rápida. Eu acho que o grande problema para mim é a velocidade. Mas esse é o desafio do mercado de moda. É a velocidade. É a velocidade de análise. Dizer, gente, senta aqui, vamos terminar uma coleção aqui. Terminou um lançamento, eu preciso sentar com os vendedores, com o comercial, com os estilistas. Gente, o que é que deu certo? O que é que não deu certo? O que é que vendeu? O que é que não vendeu? Por quê? E aí, o porquê você tem N razões. E assim, e naturalmente, assim, muitas vezes eu não tenho uma resposta real. E, assim, às vezes, um exemplo, o meu cliente, eu tô sem dinheiro, eu falo, olha, eu não gostei da coleção, não vou comprar. Então, assim, natural. Mas ele não vai dizer pra mim, olha, eu não vou comprar porque eu comprei errado outro e eu tô sem caixa pra isso. Eu não vou comprar, eu vou dizer que eu não gostei. Vou dizer, olha, eu não gostei, o preço tá mais caro, não tá legal, não é tendência, achei meio, não achei tão bonito, entendeu? Achei que não combina, e é com a minha loja. Então, ou seja, eu coleto essas informações e no final do dia, você sabe se foi por isso? Você vai saber? Não vou saber. Tá? E aí você começa a juntar essas informações e dizer, poxa, algum direcionamento tem. Então é uma combinação de dados no final do dia, né? E quanto mais ferramentas eu tiver, mais informação eu tiver, melhor para mim. Sim, faz todo sentido. E até falando agora dando um tiro no meu pé, né? Dados conseguem resolver até uma determinada etapa, né? Até a página 2, A gente batendo um papo com alguns varejistas, Vitor. Por exemplo, tal produto não vendeu bem na loja tal. Tá, mas você vai ver lá no detalhe, o produto tá no estoque, não tá exposto na loja, como é que você espera que o consumidor final veja? Então, muitas vezes você faz todo um plano, uma comunicação incrível, um produto maravilhoso, com todo argumento técnico, né, do porquê, um tecido diferente, né, uma composição ali, super atualizado, né, em nível de moda, mas daí lá na exposição na loja, a loja em si mandou mal, sei lá, aconteceu de terem priorizado outro look, outra composição. Perfeito. Não vem. Como é que você pega isso, né? Não então pega, tem né? coisa que você não... a moda, eu acho que é isso que encanta na moda, né? Eu ouço muito, Vitor, pô, aí o molde é legal porque vocês respiram moda. Porque empresa que faz BI, que, pô, tem aos montes, assim. Mas o dia que a gente achar que a moda é puramente dado também, estamos fadados ao fracasso, né? Eu acho que a gente sente falta disso no mercado, de uma
de uma empresa que tenha ferramentas que contribuam para esse negócio, porque é super sensível. O que você falou, não é só dados, né? Não é só dados. Então eu preciso ter um feeling ali dentro, eu preciso entender como é que é a dinâmica desse negócio. E mexe muito no emocional. Você vê isso o tempo todo lá, mexe muito no... Por mais que você defina parâmetros ou regras, tem uma questão que é emocional ali que é inevitável. Então, assim, a gente, principalmente, a gente tem um vínculo com as pessoas que é muito grande. E vínculo com parceiros. Tá? Então, tudo que a gente faz, tudo que hoje a gente faz na Lynda, tem um aspecto emocional, tem um vínculo, tem uma razão de ser. Então, assim, a gente não faz nada que não tenha simplesmente por uma questão comercial. Tá, ou visando um resultado. Tudo tem uma história. Então a gente começou a fazer, mais recentemente desde o ano passado, collabs. Então começamos a trazer pessoas com para outras contribuir. Marcas. Não, collabs e aí qual é interessante? Não com outras marcas ainda, mas com, digamos, amigos da marca, pessoas que passaram pela marca. Então, por exemplo, uma ex-estilista que passou pela marca, que é uma amiga da marca, vamos desenhar uma coleção, você desenha aqui uma coleção, por exemplo, uma parte de uma coleção. E a gente vai contar essa história. E aí todo storytelling é fundamental nesse processo. Então, assim, cara, e de fato, e é genuíno. Eu acho que o grande ponto, que eu acho o grande valor que a gente tem é que tudo é genuíno. Então, a gente puxou lá uma amiga da marca, que trabalhou na marca há 10 anos atrás, que não trabalha hoje como estilista, fez uma coleção. A gente traz tudo isso para uma campanha, para o produto, então você traz uma afetividade que é importante, e é isso que de alguma forma encanta e conecta a gente com o consumidor final. Então, ou seja, a gente fez uma collab ano passado, fizemos já duas agora esse ano com estilistas, com pessoas amigas da marca. Que legal. E é isso que é bacana. Mantém humanizado, né? E é esse que é outro lance, que você falou um pouquinho lá da IA e a dificuldade do futuro, ou seja, cada vez mais eu sinto que a gente tem que entender que a IA não vai substituir o humano. Acho que esse é o grande ponto, né? Ele vai contribuir para que você tenha mais informações e você consiga humanizar aquilo com dados. Então não substitui. Então não pensa que vai ser algumas profissões, a gente entende que sim, claro, que a gente vai substituir, mas de maneira geral não vai. E cada vez mais eu sinto que é uma tendência, se pensar para o futuro, que as pessoas elas querem identificar o que é real e o que não é real. E aquilo que é real é diferente. Então, assim, hoje você não sabe. Você faz uma campanha com uma modelo, ela pode ser uma modelo totalmente digitalizada. Construída. Cara, construída. Você fala, cara, eu quero isso. Não, eu quero um modelo real. Eu quero essa experiência, essa vivência do analógico de alguma forma, né? Então, vai acontecer, inevitavelmente, a gente vai ter que começar a enxergar dessa maneira. Eu preciso ter o humanizado ali dentro e com base em ferramentas de inteligência artificial, sem dúvida. Mas o humanizado tem se mostrado cada vez mais importante nesse processo. Por isso que me deixa mais tranquilo também, viu? Já é DNA, né? Já é DNA. E para mim faz muito sentido, Vitor, porque, primeiro, né, eu acho que a IA pode ser que substitua seres humanos em algumas etapas. Perfeito. Mas essas pessoas seriam substituídas por alguém em algum momento, né? Eu costumo dizer que a IA só vai substituir naquela posição onde é repetitivo, é redundante. Então as pessoas também tendem a ter necessidade de se capacitar mais e até fazer uso da IA para se potencializarem cada vez mais. Então a IA, pensando em vender melhor o produto certo para o cliente certo, na hora certa, ela simplesmente vai municiar um bom vendedor para que ela seja cada vez mais um consultor de vendas. Potencializa, né? Potencialize. Porque eu fico imaginando, Vitor, você tem uma coleção que ela tem informação de moda, ela tem um mix muito extenso. O lojista nem sempre tem conhecimento suficiente para comprar sozinho. Não. Ele deve contar com a sua ajuda, com algum especialista seu, de explicar que se comprou aquilo, tem que comprar aquele outro, compor look. Como que é esse processo, Vitor? A gente tem, interessante você falar, a gente tem de fato um treinamento de vendas que a gente faz para o nosso cliente. Então, assim, eu tenho lá uma diretora criativa que ela apresenta a coleção. Então, ou seja, a primeira coisa é, eu preciso capacitar o meu cliente a vender o meu produto, porque ele está distante. O cara está no Amapá, o cara está no Acre, o cara tá em cidades bem distantes. Como é que ele vende o meu produto? Então, a gente tem lá um canal, ou seja, hoje eu tenho um canal lá aqui no próprio Instagram, que em tese é restrito para o meu cliente e tem muita informação de moda e tem um treinamento de cada lançamento, para que ele consiga entender, argumentar e ter repertório, que eu acho que é o que falta. Geralmente a gente opta por trazê-lo para cá,
que presencialmente é outra coisa, a experiência de compra presencial é muito diferente. Então é muito importante o toque no produto, é muito importante a gente ter essa questão humanizada, de certa forma, e capacitá-los. Então essa parte de treinamento ela é fundamental e a gente sabe que essa é a base. Então tudo é feito dessa forma. Então não só explicando tendência, que aí então, ou seja, nossos clientes falam muito isso, né? Que a Lynda tem um volume de informações por lançamento que é muito grande. E aí, ou seja, muitas vezes, claro que eles não conseguem absorver tudo, mas é repertório, é conteúdo, é repertório. E cada vez mais a gente entende que isso é super importante. Então, essa continuidade, ela é necessária, é a base. Sensacional. Ela é a base. E, Vitor, também a gente tocou em vários temas aqui que viram tabu no nosso mercado, né? E cada vez mais a gente vê empresas atuando como atacadistas, varejistas, atacarejo, enfim, existem vários modelos de negócio, vários formatos de venda. Vocês recentemente lançaram o e-commerce. Qual que é a estratégia desse e-commerce no contexto? Como que ela contribui? E os desafios que você enfrentou e que hoje você consegue gerenciar? Muito bom, na verdade de fato a gente começou em outubro de 20 com e-commerce, então você imagina que tinham 28 anos de marca, era genuinamente atacado, era voltado para a minha multimarca, o único canal de venda do produto era realmente via minhas multimarcas, e a gente foi obrigado, na verdade era um desejo, mas a gente conseguiu colocar em prática o e-commerce e a partir daí dar mais visibilidade ao produto. No início é claro que existe uma certa barreira, porque é o desconhecido, né? É o novo, é o desconhecido. Então, como é que vai ser esse e-commerce? Se o e-commerce, a partir de agora, todas as vendas vão ser via e-commerce, o meu cliente do atacado não vai mais conseguir vender o produto. Então, ou seja, tive diversos medos. E a gente, até para evitar um conflito de canal, a gente foi muito cuidadoso com todo esse processo. Ou seja, era uma diferença em relação ao markup, ou seja, era um pouquinho mais alto no meu e-commerce, as condições eram menos favoráveis, até para a gente fazer uma transição. A data de lançamento era um pouquinho depois, para que não houvesse nenhum tipo de conflito, e isso foi gradativamente sendo ajustado. E, da mesma forma, a gente começou a perceber que não houve um conflito de canal, porque eu estou divulgando muito mais a marca. Estou investindo muito mais em patrocinado, estou investindo muito mais na marca, a marca está tendo muito mais visibilidade, e naturalmente o cliente do varejo ele vai comprar onde ele se sentir melhor. Não necessariamente ele vai comprar só no e-commerce, ele vai na loja física da cliente dele, daquele que está acostumado, e, cara, vai comprar lá. E aí, isso é interessante porque eu tenho isso muito claro na minha cabeça que beneficia, só que o cliente não percebe isso. E ele não tem como perceber, a multimarca não percebe. Porque você pergunta para a multimarca, como foi o aumento da sua venda em relação a conhecimento de marca? Não sabe. Quantos clientes novos você teve? Você recebeu clientes novos que conheceram a marca através do meu impulsionamento, digamos assim, e bateram lá para comprar roupa. Mas o cliente chegou lá e comprou. Então ela não tem esse dado. Então, normalmente o meu cliente multimarca, ele olha o lado ruim. Sim, naturalmente. Natural. Ele olha como concorrente. Ele olha que o cliente chegou lá, não tinha um produto, foi no site e comprou. Fala, beleza, entendi. Isso acontece. E inevitavelmente vai acontecer. Porque eu tenho uma grade completa no meu site, não necessariamente meu cliente comprou tudo. Ele não compra tudo. Normalmente, né? Só que essa parte ruim acontece, a parte boa não é capturada. E aí eu tenho total segurança de dizer que, de fato, o meu cliente hoje continua do mesmo tamanho ou maior. Ele está crescendo. Então não existe uma concorrência predatória. Então, assim, tem mercado para todo mundo. E o meu site vem crescendo de forma substancial. Eu acho que isso vem me mostrando que o meu produto ele é comercial. Eu tenho um bom produto, eu tenho algo que é diferente do mercado. E cada vez mais isso vem se materializando. A gente vem pensando em caminhos. Mas o importante é retroalimentar toda essa cadeia. Então, cada vez mais eu estou fortalecendo o meu atacado, e acho que é super importante. Tá? É o meu DNA, é a minha base, é onde eu tenho o meu alicerce ali, é onde eu construí minha relação. E que tem espaço pra caramba pra crescer. Tem espaço pra caramba pra crescer. E eu tô olhando para um varejo que tem vontade de consumir o produto. E que entende que meu produto ele é competitivo. Então eu tenho que dosar essas duas coisas e a gente vem tendo sucesso nesse caminho. Tá? Então cada vez mais eu tenho olhado mais para isso. Tá? Ainda que o perfil de consumo tenha mudado um pouco, ou seja, o meu cliente muitas vezes não tem muito estoque e eu tenho ajudado nesse processo. E aí, ok, acho que é parte do meu negócio, manter essa base sustentável, mas ao mesmo tempo eu tenho que olhar para o outro lado e dizer, gente, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver.
Eu preciso dar sentido para esse negócio, que tem um potencial que é muito grande. Tá? Então, a gente tem equipe de marketing interna, eu tenho um estúdio interno, cara, eu faço muita coisa interna. Então, assim, eu tenho uma grande estrutura que eu preciso, de alguma forma, rentabilizar vazão, e dar vazão, exatamente. Sensacional. E acaba gerando valor para todo o seu modelo, né? Que você vai poder fornecer fotos melhores, sim, materiais melhores para o seu cliente multimarcas pelo fato de ter subido a régua no varejo. Exatamente, né? E cada vez mais a gente tem feito isso. Então, ou seja, era uma visão deles. Aí eu preciso de o lookbook, geralmente ele é frio. Eu faço no estúdio, a foto é fria. Então, eles entenderam que a gente tinha um caminho para fazer algo que era fazer um editorial trazendo mais modernidade, trazendo mais umas fotos diferentes. Não é a foto da roupa fria, é uma foto que traz mais comportamento, traz mais tendência. E esse material vai junto, eu faço 2 materiais. Eu mando os 2 materiais. Então, o meu cliente tem as 2 coisas. Ele tem aquilo para poder gerar o desejo, uma forma diferente de vestir um produto, e tem o produto frio, que é a base que está lá no meu catálogo, digamos, do meu lookbook, que vai lá para o meu lojista, e que ele dispara para o cliente dele. Então, eu começo a ter... isso é uma evolução da necessidade do próprio cliente. Então, o cliente fala o seguinte, olha, minha multimarca fala, eu sinto falta disso. Cara, vamos fazer. Então, eu estou muito atento a tudo aquilo que eles pedem, que eu entendo que faz sentido, e a gente consegue fazer com que essa base esteja cada vez mais sólida, né? Sensacional. Uma dúvida que não quer calar, Bahia ou Vitória? Pô, eu sou Vitória, bicho, sofredor, tá difícil, o futebol nem tá difícil. Fale, tá Corinthians e Vitória brigando pra ver quem cai, bicho. Tamo nessa luta aí, né? O negócio é que a gente não pode morrer abraçado. Então é melhor nem falar de futebol hoje, né? Vamos falar de economia. É melhor falar de economia, acho que é mais jogo. Rapaz, tá difícil, tomamos mais um coco agora. Tá ruim, mas enfim, né? Não é um negócio bom, ainda mais o Bahia estando bem também. Meu rival direto. O Corinthians não só tá tomando pau, como o Palmeiras não para de ganhar, e até o São Paulo tá lá em cima. Aí fica difícil, bicho. Aí não dá pra Meu competir. Único consolo é o Santos, que tá pior que a gente. Mas sempre tem, né? Sempre tem um pior, né? Vamos torcer pra que mantenha assim, né? Mas voltando, Vitão, o que você considera um diferencial na tua gestão hoje, né? Você vem de uma empresa familiar, como você colocou muito bem, você é o CEO da companhia, e naturalmente, à medida que vocês crescem, começam a vir os desafios de pessoas, desafios de formar lideranças, de ferramentalizar para não depender puramente do talento. Qual que é o momento que vocês estão nessa jornada? A gente está, engraçado, a gente está no momento de fato de capacitação interna também. Né? Então, realmente, eu acho que são as dores do crescimento, né? Assim, a gente está querendo dar um passo maior, cada vez mais, trazer mais gestão, mas para que eu consiga trazer mais gestão, eu preciso ter, de fato, um time mais capacitado, mais preparado para isso. Então, assim, engraçado que aquilo que a gente achava que era um exagero do mundo corporativo, que eram reuniões intermináveis o tempo todo, e aí você vai para um cenário de que não tem reunião. Cara, eu preciso ter as reuniões de alinhamento. Então, eu preciso criar essa rituais, base. Né? Tem que ter, inevitavelmente não tem. E a gente começou a colocar, eu acho que uma das coisas que eu coloquei lá também para o time, que eu trouxe de legado, digamos assim, são reuniões de projetos, reuniões de líderes, para que eu consiga pegar essas pessoas e trazê-las para o jogo. Cara, porque ninguém faz nada sozinho. Cada vez mais menos, né? Cada vez mais a gente faz menos coisa sozinho. E você precisa compartilhar informação, você precisa tomar decisões colegiadas, que esse é o grande diferencial quando você vai para a empresa familiar, porque culturalmente, a empresa familiar, você tem um dono que toma a decisão. O famoso patrão. Cara, é o dono, é o chefe, exatamente, é o patrão que toma. Não, eu sou o dono, faz porque eu quero. E aí, a pessoa executa porque tem medo de perder o emprego. Começa simples por aí. Não pensa. Cara, não pensa. E aí você começa a limitar a capacidade produtiva e criativa do seu time. Seu time passa a executar. Ele não vai trazer ideia. Para que eu vou levar uma ideia que meu chefe achar ruim? Não vou perder meu tempo. Vou fazer o que ele quer que eu faça. E isso limita, isso aí vai tornando todo o meu negócio ruim, de certa forma. Então, essa foi uma grande mudança. E aí a gente está no momento de que eu quero cada vez mais que o time comece a tomar decisões, que é outra coisa super sensível. Cara, tomar uma decisão errada, o cara fica com medo de tomar decisão, porque assim, vai que eu tomo uma decisão errada, vai que eu erro. Vai sobrar para mim. E cada vez mais eu tenho dito que eu espero que erre. Eu espero que você erre. O que eu vou dar a chance de consertar isso antes que se materialize um problema. Mas o esperar o erro é natural de um processo de crescimento. Então, quando eu falo isso para o meu time, por exemplo, eles ficam mais confortáveis. Não que eles vão errar propositalmente, mais confortáveis de tomar uma decisão, sabendo que, poxa, cara, errei tentando acertar. Que é uma máxima que a gente sabe que
tem que estar presente em qualquer negócio. Incentiva o erro, sensacional. E aí esse é o processo de capacitação. E aí isso está tudo atrelado a esse nosso projeto. Então, por exemplo, a gente tem alguns meses que eu lancei um blog lá da Linda, que é exatamente para incentivar nesse blog a ter mais conteúdo, incentivar toda a parte de escrita de artigos. Então, as pessoas estão fazendo artigos hoje dentro da própria Linda. Eu estou colocando para fora aquele conhecimento que elas têm que era totalmente interno. E isso é um negócio muito bacana, que você começa a estimular o estudo, estimular o aprendizado. Coisa que era, como foi seu DNA de consultoria, que era o nosso DNA de consultoria de muitos anos. Cara, você tem que estar aprendendo o tempo todo. O tempo todo você tem que estar aprendendo. E a gente tem isso, eu estou colocando isso muito mais lá. Incentivando o estudo, incentivando as pessoas a estudarem, é fazer um curso, é fazer uma graduação, uma pós-graduação. Busca o conteúdo. E a gente contribui para isso. Eu acho que essa é a forma. Tá? E aí, ou seja, é claro que com tudo isso eu tenho que fazer também o operacional, os recursos são limitados, o time é um time que é limitado, ou seja, tem poucas pessoas trabalhando e eu tenho que fazer tudo, desde o operacional até o estratégico, e essa parte que a gente essa dor que a gente vive, né? Como é que a gente... E é um pouco do que você tem também. Você pensar no YouMode, o tamanho que vocês estão adquirindo hoje, como você era em 2020, quando a gente se conheceu a primeira vez, cara, que negócio, é um monstro. Tanto é que tem um investidor nosso, que é nosso mentor, ele me acompanha desde a minha empresa anterior, que ele fala, bicho, você tem que entender o seguinte, vocês jogavam vôlei de areia em dupla, e agora vocês estão jogando vôlei de quadra. Perfeito. É o mesmo esporte, só que com muito mais gente, com muito mais complexidade. Então, um tema que eu conhecia pouco, não sou nenhum especialista ainda, mas tenho estudado muito sobre design organizacional. Então, como organizar a tua empresa para atender a necessidade do negócio e não Perfeito. O contrário. Exatamente. Né? Eu acho que um grande erro que nós, como empresários e líderes, tomamos às vezes é esperar que o negócio se adapte ao que a gente acha melhor em termos de design organizacional. Então, aquelas áreas todas, aqueles quadradinhos que não se comunicam, aquela gestão 100% verticalizada, e ao mesmo tempo, tá, mas eu vou fazer horizontalizada, tá, mas então a partir de agora é só colegiado? Não. No final do dia, se via colegiado o negócio não funciona, tem que ter uma decisão, tem que ter uma liderança. Então a gente está nesse momento e olhando para indicador para tudo que você imagina. Chegou uma hora, Vitor, sendo bem transparente e radical, que a gente não tem vergonha, medo nenhum de se expor. A gente vende gestão, mineração de dado para gerar insight, para isso retroalimenta. E chegou uma hora que a gente falou, bicho, a gente casa de ferreiro espeto de pau. Tem um monte de coisa aqui que nem a gente tem indicador ainda, dentro de casa, como é que a gente... E aí a gente, de uns 2 anos para cá, hoje dificilmente a gente não tem métrica de alguma coisa. Excelente. Muito difícil a gente tomar alguma decisão sem olhar para um número antes. Então, vamos fazer uma reunião? Maravilha. O tema que a gente vai falar, os dados primeiro, quais são as hipóteses para determinados dados não terem performado do jeito que a gente imaginava, como é que tal. Agora sim a gente entra no brainstorm. Cara, é fundamental, bicho. Eu não vejo outra forma da gente conseguir crescer ou se desenvolver se não for dessa maneira. E, de fato, cada vez mais, e aí, pegando um pouco desse gancho, a gente tem que achar o propósito, né? Tem que porquê. O porquê ele está fazendo aquilo. Eu acho que quando você começa a pegar o seu time e explicar para eles, gente, por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente é o que a gente é? E, a partir daí, a gente entende o porquê, tudo isso começa a fazer sentido. Então, assim, por que eu vendo a roupa? Não é, cara, eu vendo a roupa, mas por que eu vendo essa roupa? Por que eu decidi ter essa empresa? Por que eu decidi fazer esse negócio dessa forma? O que eu quero alcançar? Eu quero alcançar, o que você falou, eu quero alcançar lá a mulher, eu quero causar um bem-estar para a mulher, eu quero trazer inclusão, sabe? Ou seja, eu quero trazer pertencimento, porque assim, a pessoa veste a roupa para pertencer a algo. Pertencer a alguma tribo, algum grupo. Então, cara, é pertencimento no final do dia. Faz todo sentido. Então, e aí você começa a entrar nesse processo. E cada vez mais você tem aí hoje... Cara, você tem líderes, escritores, você tem muitos autores que falam bastante sobre isso. E você tem que achar, de fato, alguém que te inspire a fazer. Você se identifique. Você se identifica. E tem muita gente boa e esse é o caminho. E aí o lance é você conseguir colocar isso na cabeça do seu time. E aí, via reuniões, via encontros, via integrações, via transferência, né, de responsabilidade e exemplo. Cara, e liderar pelo exemplo é outra coisa também que para mim é o básico, né, cara? É o básico, bicho. Se você não sabe fazer... Se as pessoas não olham para você e não te admiram naquilo que você faz, tem algo errado. Faz todo sentido. Tem algo errado, cara. E você tocou no ponto de escritores e tudo mais, Vitor. A gente tem um
na etapa final aqui do nosso bate-papo, um quadrinho que a gente chama da Biblioteca Digital, onde a gente pede para o nosso convidado compartilhar algum conteúdo, alguma fonte de conteúdo que sirva de inspiração para quem nos ouve acompanhar. Bacana. Então pode ser um livro, uma série, um filme, e cara, zero problema, assim, eu digo isso porque às vezes a gente pergunta, né, fica todo mundo tentando buscar alguma referência mega intelectual, então é qualquer coisa que te inspira. Eu digo isso porque constantemente eu trago série, desenho da Walt Disney, então... Mas, pô, bicho, fonte de inspiração tem muita. Sim, engraçado que, assim, ultimamente eu tenho lido, tem um cara que eu gosto muito, que é um escritor, que é o Simon Sinek, que ele fala muito de marketing, e ele fala muito sobre o porquê. É o porquê das coisas, é como você inspirar, como você se tornar um líder melhor, como você inspirar pessoas, sabe? E aí esse, eu acho que é um cara muito bacana pra gente acompanhar. Ele desenvolveu uma metodologia lá do Círculo Dourado, lá do Golden Circle, lá, que ele começa com o porquê, como e o quê. O why, who. Exatamente, cara, esse é um cara brilhante. Tá, ele é um cara brilhante, é um cara que eu li, que eu acompanho, né, que eu leio. Então, acho que como dica, eu acho que é um cara bem interessante. Sensacional. Pra gente acompanhar. Podcast, série, filme, alguma recente que você viu que te marcou, te gerou insights? Sabe uma série muito bacana, tem uma série da Apple, que é o Ted Lasso, não sei se você viu o Ted Lasso. Já ouvi falar, mas não assisti. Assista, é muito bom. Já ouvi boas referências. Bom, cara, é impressionante que assim, porque fala muito sobre a natureza humana, né? É um cara que é bom por natureza. Que legal. E a vida tenta prejudicar o cara periodicamente, e ele é um cara... Se mantém firme, e é interessante que é sobre futebol, né? Então, quem gosta de futebol, acho que vale super a pena. Parece uma coisa meio boba, mas no final do dia ele é um técnico, só para dar um resuminho aqui rápido, ele é um técnico de futebol americano que é contratado para ser técnico de futebol na Inglaterra. E é exatamente porque a pessoa que contratou queria destruir o time. Ela herdou o time lá do marido, era um sonho do ex-marido, ela queria prejudicar o time, ela pegou um cara que não sabia nada de futebol para botar como técnico. E o cara vai transformando as pessoas ao longo da jornada dele. Como técnico. E ele não sabe disso. Ele foi pra lá achando que ela acreditava na capacidade dele de ser um bom técnico. Tá? Então, assim, vale super a pena assistir. Que legal. Sobre pessoas. Sensacional. Vitor, passou super rápido. Porra, muito bom, hein, bicho? Me chame mais, hein? Isso aqui é viciante, não é, bicho? Eu te falei, pior que você começa a fazer... Fala, como assim acabou? Parece que a gente tá 10 minutos aqui. Cara, fantástico, bate-papo. Já passou uma hora. E o motivo, Vitor, da gente ter criado o Moldcast é justamente porque a gente acredita que o nosso mercado, ele tem muitos heróis e heroínas ocultos. Uhum. Pessoas que estão, nesse momento... escrevendo a história do nosso mercado e que muitas vezes não tem um lugar, um canal para compartilhar conhecimento, compartilhar inspiração. Uhum. A gente sabe que não é fácil fazer o que a gente faz, nosso mercado ele é complexo, ele é diferente e aqui é um canal que a gente criou justamente para trazer pessoas reais como você. Muito bom. Para compartilhar história, compartilhar conteúdo, conhecimento, para inspirar outras pessoas. Então, cara, espero que tenha sido bom para você também. Foi excelente, muito bom estar aqui, muito bom poder conversar um pouquinho, trazer um pouco de informação, ouvir, na verdade, né, assim, e poder influenciar pessoas, poder inspirar, poder ajudar. Na verdade, assim, a gente está sempre disposto a ajudar. A Linda tem muito essa característica, sabe, de ajudar quem precisa, de pegar na mão, de acolher. Então, assim, a gente olha muito para a pessoa e de maneira geral, tanto que os funcionários estão lá há muito tempo e se enxergam, a gente se vê como uma família de fato. Nós somos 65 pessoas hoje. Então, assim, tem um time que é muito coeso e o time se ajuda muito. Então, para mim é um prazer estar aqui, assim, me chame sempre que você tiver dúvidas, me acessa, eu estou disponível aí, se o pessoal da sua audiência também quiser mais informação, cara, eu estou disponível. Por favor, quem quiser te encontrar, Vitor, tanto o Vitor, pessoa física, como a Linda, tô à disposição. Né, quem quiser parceria comercial, um potencial cliente, é onde te encontra e onde encontra a Linda? Pode me encontrar no LinkedIn, acho que é um canal que eu acabo usando um pouco mais, a Linda está lá no nosso Instagram também, a gente podem acessar-nos, então estamos à disposição. Então, no LinkedIn é Vitor Levindo mesmo. LinkedIn, Instagram, Linda de Morrer. Arroba Linda de Morrer, tudo junto. E estamos lá. Show. E você costuma compartilhar conteúdo, insights? Tenho costumado, assim, a ideia é que cada vez mais você consiga trazer mais conteúdo, mais insights, mais informação. Esse é o caminho.
João, só te agradeço, bicho. Muito obrigado. Que isso, pelo eu que te convite. agradeço, Muito cara, bom. por compartilhar. E você que continuou com a gente aqui até o final, mais uma vez, muito obrigado. Não deixa de compartilhar, de dar like, de criticar também, porque só assim que a gente consegue continuar evoluindo todos os dias e constantemente. A sua opinião é muito importante para que cada vez mais a gente traga pessoas que vão compartilhar inspirações, histórias do nosso grande mercado de moda. Tá bom? E para finalizar, você que trabalha com moda, tem qualquer desafio do planejamento ao sellout, procura a Umode, umode.com.br. Assim que você se cadastrar ou nos achar nas redes sociais, sempre umode.app, alguns dos nossos especialistas vão entrar em contato com você e com certeza encontrar alguma solução, quer seja através de pessoas ou software. Tá bom? Então, é isso. Até a próxima. Valeu!